podem ver o meu coração. Por isso me prostro aos teus pés e te adoro por tudo que és. Tu és, não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Oh, glória ao teu nome, Senhor, porque os teus olhos estão sobre as nossas vidas. Tens o mundo inteiro nas mãos. Esse é o nosso Deus, mas teus olhos podem ver o meu coração. Por isso me prostro aos teus pés e te adoro por tudo que és. Tu és, não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Oh, Senhor, tu és Jeová Jireh, tu és Jeová Rafa, tu és Jeová Shalom, tu és Jeová Shammah, tu és Jeová Nissi, tu és Adonai, tu és Elohim, mas o teu olhar está sobre mim. Não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus, não há Deus além de ti. Mas o teu olhar está sobre mim. Aleluia. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Glória a Deus. Você esteja tendo uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente nesta noite de domingo. Muitas famílias aí em casa, descansando, né, depois de um dia aí tranquilo, gostoso. E eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Se você de repente não teve a oportunidade de estar numa igreja, se você de repente não teve uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, pelo menos no dia de hoje, eu pretendo ser canal de bênção para a sua vida neste momento. E eu gostaria de estar trazendo uma mensagem que fala exatamente o que disse a letra desta música. A música diz: Deus dos vales e Deus dos montes, Deus de perto e Deus de longe. Esse é o nosso Deus, onipresente, onipotente e onisciente. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem todo o poder nas suas mãos. Não importa se seja nas montanhas ou nas planícies, não importa se seja longe ou perto, o Senhor ele está sempre presente, porque o Senhor Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida,
nada foge do olhar do nosso Deus. Amém? E eu gostaria de estar lendo com vocês um texto da palavra de Deus. Eu quero trazer para você uma palavra que está registrada no livro de 1 Reis, capítulo de número 20. Eu não vou ler todo o texto, porque são muitos versos, mas eu vou ler 2 versículos. E na medida em que eu for trazendo a mensagem, a gente vai acompanhando os demais versos, amém? Eu quero ler o verso de número 23 e o verso de número 28. Deus abençoe todos que estão acompanhando esta live. Está chegando mais gente por aqui. Deus abençoe. Que Deus possa falar com você nesta noite. Amém? O verso de número 23 de 1 Reis, capítulo de número 20, diz assim: Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Pelejemos contra eles em planícies, e por certo seremos mais fortes do que eles. Verso de número 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Assim sabereis que eu sou o Senhor. Esse texto que nós vamos acompanhar nesta noite, que está registrado em 1 Reis, capítulo de número 20, ele conta a história de um período de Israel em que o rei era o rei Acabe. Este rei Acabe, ele foi marido da maligna Jezabel. Acabe era um homem covarde, era um homem fraco, mas ao mesmo tempo ele era um homem cruel, muito cruel. E Israel estava passando por um período também ruim, espiritualmente falando. Eles haviam abandonado o Deus único, o Deus verdadeiro. E eles haviam sido entregues à idolatria, servindo a vários deuses. Deuses que não podiam fazer nada pela vida deles. E diz a palavra que um rei da Síria, chamado Ben-Hadad, outro homem muito cruel, diz a palavra no verso de número 1, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e lutou contra ela. Esse homem, Ben-Hadad, ele ajuntou todo o seu exército e ele arrumou mais 32 aliados, 32 reis. E ele chegou até a cidade de Samaria, que era a capital de Israel, cujo rei era Acabe. Israel estava passando por um período terrível. Eles estavam fracos, espiritualmente falando, e também os homens de guerra, eles estavam também fracos. Eles não tinham condições de lutar com ninguém. E aquele rei da Síria, ele chega até Israel, até Samaria. E diz a palavra que ele chega com toda a força. Ele chega com os 32 aliados, ele chega com carros, cavalos e exército. E quando ele chega naquela cidade, diz a palavra que ele cerca toda a cidade de Samaria. E ele, num primeiro momento, ele faz um ataque naquela cidade. A gente poderia dizer, como diz no ditado popular, né? Ben-Hadad, ele chegou chegando. Ele chegou ali e já deu aquele susto no rei de Israel e em todas aquelas pessoas que estavam ali. E depois disso ele mandou um recado para o rei de Israel. Olha o que ele disse no verso de número 2. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus.
tuas mulheres e os melhores dos teus filhos também são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu e tudo o que tenho. Verso de número 5. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad: enviei-te-ei na verdade mensageiros que dissessem: tendes me entregar a tua prata, o teu ouro, tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa, a casa dos seus oficiais, meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos, e o levarão. Olha só a crueldade deste homem. Ele percebendo que Israel estava fraco, ele percebendo que Israel estava numa decadência militar e espiritual. Aquele homem, ele se aproveita daquela situação. E aqui ele chega diante daquela cidade. E do jeito que ele já chega chegando. Ele chega ali já causando um tumulto. Ele entra naquela cidade, ele já começa um ataque. Ele dá aquele primeiro susto naquelas pessoas que estavam fracas. E aquele homem manda mensageiros até o rei e diz assim: olha, o negócio é o seguinte, o nosso senhor, o nosso rei, Ben-Hadad, ele mandou dizer para você o seguinte, que o teu ouro, a tua prata, ou seja, toda a sua riqueza, as suas mulheres e os melhores dos teus filhos não são mais seus, agora são dele. O que ele quis dizer com isso? Que a partir daquele momento, Israel iria ter que se submeter àquele reino, o reinado da Síria. E Acabe, como sendo um homem fraco, um homem que não tinha intimidade nenhuma com o Senhor, que embora fosse o rei de Deus, da nação de Israel, aquele homem, ele não tinha conhecimento do Senhor. Aquele homem havia aprendido com a sua mulher a adorar outros deuses, deuses estranhos, deuses que não podiam fazer nada, deuses pagãos. Então Ben-Hadad, ele chega e diz: olha, a partir de agora, tudo que você tem é meu. Agora você vai ter que me servir. Agora você vai ter que se submeter a mim. E eu quero aqui fazer a primeira aplicação nesse texto para a nossa vida. Esse é um retrato de um homem, de uma nação, de um povo que escolhe ficar distante do Deus verdadeiro, do Senhor Jesus. Todas as vezes que alguém decide ficar longe da presença de Deus, todas as vezes que a pessoa ela decide que ela vai caminhar com a força do seu braço, todas as vezes que ela decide que ela vai caminhar na força, no seu vigor, que ela não precisa do Senhor, o inimigo, ele aproveita dessa situação. Porque uma pessoa que caminha distante do Senhor, uma pessoa que não serve ao Senhor, uma pessoa que coloca a sua confiança em outras coisas que não seja no Senhor, esta pessoa, ela anda como se estivesse caminhando numa camada fina de gelo, numa casa de vidro, e a qualquer momento essa camada ela pode estourar e essa pessoa ela pode afundar. O Senhor, ele, como eu já disse, ele é onipresente, ele é onipotente, ele está aí. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então isso é uma decisão minha e sua. E todas as vezes que você escolhe não buscar a presença de Deus, todas as vezes que você decide caminhar sozinho, é como se você estivesse caminhando no meio-fio, em cima de um muro, equilibrando, e a qualquer momento você pode cair, você fica vulnerável. E o inimigo, quando ele chega, você não tem estrutura. E quando eu falo inimigo, eu não estou falando apenas de coisas espirituais, eu não estou falando de entidades, não. Eu estou falando de qualquer problema, de qualquer situação. Quando o problema chega, você não tem estrutura. Quando o problema chega, você não sabe lidar com ele.
você não tem uma estrutura emocional, você não tem uma estrutura espiritual. Quantas pessoas hoje que estão entrando em depressão? Quantas pessoas hoje que estão tirando a própria vida? Isso porque elas estão distante de Deus. Isso porque elas deixaram com que o inimigo chegasse até a vida dela e fizesse uma bagunça. Assim como Ben-Hadad fez na nação de Israel. Veja como o inimigo ele age. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 8. Veja o que diz a palavra aqui. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em vosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo ele anda ao nosso derredor e ele anda rugindo como um leão. Como um leão. Ele tenta imitar um leão. Eu tenho uma palavra para você agora, preste atenção nisso. O diabo ele pode fazer muito barulho. Ele pode rugir, ele pode te assustar, ele pode te abalar. Mas se você estiver firme na presença de Deus, isso é o máximo que ele consegue fazer. Ele se levanta sim, mas ele se levanta para cair. Mas isso se você estiver na presença do Senhor. E Acabe, rei de Israel, ele não estava na presença de Deus. Então aqueles mensageiros chegaram e disseram: olha, a partir de agora, tudo que você tem não é mais seu. Toda a sua riqueza, suas mulheres, seus filhos, tudo agora, a partir de agora, tudo isso é meu. E como que o diabo ele está agindo na vida de muitas pessoas? Ele chega e ele dá aquele rugido, a pessoa ela sacode, e ela percebe que ela não tem força para lutar contra aquilo. E Acabe, a única coisa que restou para ele fazer foi dizer: seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo o que sou. Acabe, ele reconheceu que ele não tinha força para lutar contra aquele exército. Acabe, ele reconheceu que não tinha como ele vencer aquele grande exército da Síria de Ben-Hadad. Então, prosseguindo a palavra, verso de número 7. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e lhes disse: notai e vede como este homem procura fazer o mal para nós. Ele mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e eu não neguei. Ele não negou aquilo, ele se submeteu. Porém os anciãos e o povo lhe disseram: não lhes dê ouvido, não consintas. Verso de número 9. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro mandaste o teu servo fazer, eu farei. Eu entregarei toda a minha riqueza, eu entregarei as minhas mulheres e os meus filhos. Isso eu posso fazer. Mas Ben-Hadad agora ele usou um pouco de dignidade que havia sobrado nele. Ele usou um pouco de dignidade. E ele disse assim: porém, a segunda coisa que me pediste, isso eu não posso consentir. Só para ficar claro, num primeiro momento ele mandou os mensageiros. Os mensageiros disseram: toda a sua riqueza, seus filhos e suas mulheres são meus. Ben-Hadad disse: tudo bem, pode levar, eu me submeto a ele. E logo depois os mensageiros voltaram e disseram: olha, o rei Ben-Hadad mudou de ideia. Agora ele vai mandar vir todo mundo aqui, a gente vai levar tudo aquilo que a gente achar bom aos nossos olhos, e a gente vai acabar com tudo isso daqui. Nós vamos pegar tudo, não vai ser só suas mulheres, não vai ser só seus filhos. Veja que isso é um processo. Veja que um abismo ele chama outro abismo. O inimigo primeiro ele chegou e disse: eu quero tomar isso. E quando ele percebeu que o rei de Israel estava vulnerável, quando ele percebeu que o rei de Israel ele estava frágil, ele resolveu ir além. Ele falou: eu vou acabar com esse homem de uma vez. E é exatamente desta forma
que o inimigo, que os problemas, eles acontecem na nossa vida. Quando eles percebem que nós estamos frágeis, é aí que ele vem com tudo. É por isso que às vezes parece que a gente diz: nossa, mas quando vem um problema parece que vem uma avalanche, vem um atrás do outro. O problema não é que vem um atrás do outro. O problema é que muitas das vezes a gente não tem estrutura para lidar com o problema. Porque quando nós estamos firmes na presença do Senhor, pode se levantar o problema que for, pode se levantar um inferno contra a nossa vida, mas o Senhor, Ele nos defende, Ele nos livra. O Senhor, Ele anda, os anjos do Senhor andam ao nosso redor, nos protegendo. Lembra da passagem de 1 Pedro? Porém, o inimigo, ele anda ao derredor. Então veja o processo: os anjos do Senhor ao redor, e os inimigos, os diabos, ele ao derredor. Então existe aqui uma luta espiritual. Existe aqui uma luta espiritual. E se nós estivermos firmes no Senhor, nós vamos ser mais do que vencedores. Amém? Então Ben-Hadad, ele resolve negar aquele segundo pedido. E olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Quando o rei Ben-Hadad recebe aquela notícia, olha o que ele diz no verso de número 11. Verso de número 10, desculpa. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: façam-me os deuses como quiser, se o pó de Samaria bastar para encher a mão de todo o povo que me segue. Ben-Hadad, ele não gostou daquela resposta. Ben-Hadad, ele ficou furioso quando o rei de Israel disse: olha, a primeira coisa eu aceito, agora a segunda já é demais. Aí você já está querendo demais. Sabe aquela história de você dar a mão à pessoa que é o pé? É mais ou menos isso. Então Ben-Hadad, ele disse: não, peraí, não pode ser dessa forma não. Então o rei, ele ficou extremamente furioso. E ele usou um provérbio. Ele disse assim: façam-me os deuses como quiser, se o pó de Samaria bastar para encher a mão de todo o povo que me segue. Aqui ele já deu o decreto. Ele disse: eu vou invadir Israel e eu vou destruir tudo. Eu vou acabar com tudo. Não vai sobrar um punhado de terra na mão dos homens que vão destruir Samaria, que vão destruir Israel. E olha o que o rei Acabe, ele diz: porém o rei de Israel respondeu e disse: diz ele, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Traduzindo, não conte com o ovo na barriga da galinha. Foi exatamente isso que ele disse. Apesar dele ter sido um homem cruel, um homem que não cria em Deus, um homem que fez tudo errado, ele teve uma atitude honrável neste momento. Ele disse assim para aquele homem: olha, veja bem, não conte com o ovo na barriga da galinha. E tem muitas pessoas que agem dessa forma. Elas dizem: não, porque eu vou fazer, porque vai dar isso, vai dar certo, e acaba não dando e a pessoa se frustra. Isso por quê? Porque ela contou com o ovo na barriga da galinha. E quando Acabe, ele mandou aquela mensagem para Ben-Hadad, aí Ben-Hadad ficou mais nervoso ainda. E eis no verso de número 13 que acontece algo que não acontecia há muito tempo em Israel. No verso de número 13 diz assim: eis que um profeta se chegou a Acabe. Aqui o Senhor, ele percebendo a situação que estava acontecendo, o Senhor percebendo que Israel, o seu povo, iria ser destruído, o Senhor, ele resolve intervir. E nós podemos ver que em nenhum momento o rei Acabe, ninguém de Israel clama pelo socorro de Deus. Mas Deus, ele tinha uma aliança com aquele povo. E mesmo aquele povo não buscando a presença de Deus, o Senhor resolveu salvar aquele povo. Porque o Senhor, ele tinha uma aliança com ele. E o Senhor, ele tem uma aliança comigo e com você também. Se Deus, ele fosse agir conforme as nossas
atitudes, as nossas ações, conforme o nosso querer, conforme o nosso desejo, você pode ter certeza que ia ser um caos, ia ser uma bagunça. Porque muitas das vezes a gente deseja coisa ruim, a gente deseja coisas que a gente acha que são boas para nós, mas na verdade são caminhos de morte. E o Senhor mesmo, muitas das vezes a gente sendo pessoas que faz tudo errado, o Senhor ainda ele se dispõe a dar uma segunda chance. Quantas pessoas que fizeram coisas terríveis, quantas pessoas que fizeram tudo errado, e mesmo assim o Senhor teve misericórdia, mesmo assim o Senhor foi lá, o Senhor resgatou, o Senhor levantou. Isso pode ter acontecido com você, isso aconteceu comigo. Nenhum de nós merecemos a bondade de Deus, nenhum de nós merecemos a presença de Deus, mas Ele, na sua infinita misericórdia, Ele sempre age em nosso favor. Israel não merecia o socorro de Deus. Israel, o rei de Israel que não buscava Deus, que não cria no Senhor, ele não merecia, mas mesmo assim o Senhor enviou um profeta para levar uma palavra de Deus para aquele povo. E Deus está enviando uma palavra para você nesta noite. Se você estiver numa situação em que você olha para um lado e olha para o outro e não vê saída, se você nesse momento está numa situação que não tem mais jeito, o Senhor me usa neste momento para te dizer, existe jeito sim, porque o Senhor, o Deus de Israel, Ele é Deus não somente dos montes, mas Ele também é Deus dos vales. Amém? O Senhor ele pode intervir na sua vida, Ele pode vir em socorro à sua vida nesta noite. E olha o que diz a palavra no verso de número 13. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor, eu sou Deus. Que linda essa passagem. Aqui Deus ele mostra a sua misericórdia, mesmo para com aquele que não merece, mesmo para com aquele que não o busca, mesmo para com aquele que não está nem aí em buscar o Senhor. O profeta chega e diz: está vendo aquela grande multidão? O Senhor entregará nas tuas mãos. Há muito tempo nenhum profeta se levantava em Israel. Aliás, Jezabel havia mandado matar muitos profetas do Senhor. Muitos profetas do Senhor. Mas Deus envia um homem, e a Bíblia não diz qual o nome desse profeta. Apenas diz que ele foi usado por Deus para levar uma palavra para aquele rei. E o rei perguntou: por quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias, os jovens. E disse: quem começará a luta? E o profeta respondeu: tu começarás a luta. E o que nós entendemos aqui nessa passagem? Que a atitude tem que começar a partir de nós. A atitude ela tem que começar a partir de mim e de você. Veja bem o processo. Acabe e todo o povo estava longe de Deus. O inimigo se levantou, ele veio com tudo, ele veio furioso. Ele chegou atacando, ele chegou chegando, ele intimidou e ele disse: a partir de agora vocês não têm mais nada. Vocês não têm mais nada, é tudo meu. É tudo meu. Vocês vão ter que entregar tudo para mim. E de repente o Senhor manda uma palavra para Acabe e diz: eu entregarei o inimigo nas tuas mãos. E quem começará? Quem dará o primeiro passo? Tu, ó rei. Tu que está me ouvindo agora, você tem que dar o primeiro passo. Ah, mas como assim? Como que eu vou dar esse primeiro passo? Comece a buscar a presença de Deus. Comece a travar uma luta. Comece a buscar a presença do Senhor. Que o exército de Deus ele vai pelejar a seu favor.
Porque não existe inimigo, meu irmão, minha irmã, que possa vencer. Não existe exército nenhum que seja grande o suficiente para derrotar o exército do Senhor. A palavra de Deus diz que numa outra ocasião, quando o rei também da Síria, ele cercou também Samaria, diz que Eliseu e o seu moço, ele estava dentro de uma casa, e quando esse moço abriu a porta, ele viu aquela multidão de carros, de cavalo, e aquele homem, quando viu aquilo, ele deu um grito. Ele viu aquilo e falou: estamos perdidos, a gente vai morrer. E quando Eliseu saiu, ele olhou tudo aquilo e ele fez uma oração a Deus. Ele falou: Senhor, faça com que esse moço ele consiga ver aquilo que eu estou vendo. E diz a palavra que o Senhor abriu os olhos espirituais daquele moço e de repente ele pôde contemplar ali, naquele local, uma multidão de carros e cavalos de fogo, uma milícia celestial, milhares e milhares de anjos do Senhor. E ele pôde ver que Deus cuida da vida dele. Ele pôde ver que não importa a multidão que possa se levantar contra a sua vida, se você olhar com os olhos da fé, se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver a mão do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua vida. Amém? E eu declaro a mão do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família nesta noite. E a palavra de Deus veio para aquele rei e ele disse: vai começar a partir de você. E é a partir de você que tem que começar. Ainda que você seja a única pessoa da sua casa que creia, que tenha um pouquinho de fé. Lembra? Um pouquinho de fé transformou 5 pães e 2 peixes em uma quantidade para alimentar uma multidão inteira de mais de 10 mil pessoas. Então, ainda que comece de você, a partir de você, eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A partir do momento que você começa a buscar, você começa a interceder pelos seus, o Senhor ele vai trabalhando, o Senhor ele vai mudando os corações. E quando você for ver, todas aquelas pessoas, elas já estão diante da presença de Deus. E seguindo o nosso texto, verso de número 16. Depois que formou aquele exército dos jovens de Israel, saíram ao meio-dia Ben-Hadad. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Veja só, aquele homem já tinha contado com a vitória, ele achou que já era tudo dele, então ele estava lá nas tendas com os outros reis, bebendo, contando piada, né? Estava bem à vontade. Ele e os reis e os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços do chefe da província. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. Então, enquanto Ben-Hadad estava lá dentro, se embriagando com os outros reis, os espias viram que alguns haviam saído de Samaria. Então eles foram contar para Ben-Hadad. Eles falaram: tá vindo aí uns jovens de Israel. Aí no verso 18 ele disse: que venham tratar de paz, tomai-os vivos. Se eles virem querer tratar de paz, não matem eles, tragam eles vivos. Agora, se eles quiserem pelejar, também não mate eles, tragam eles vivos. Saíram, pois, da cidade os moços do chefe da província e o exército que o seguia. Eles feriram cada um ao homem que lhe opunha. Os sírios fugiram e Israel os perseguiram. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então aqui nós vemos que o Senhor, ele deu a vitória para o povo de Israel. O Senhor ele levantou o profeta e ele disse: o Senhor vai entregar os inimigos nas tuas mãos. E aconteceu exatamente como o Senhor havia falado. Os jovens foram até lá e eles destruíram aquele grande exército
da Síria. Amém? Só que a história ela não para por aí. E por que ela não para por aí? Porque o inimigo, presta bem atenção no que eu vou dizer neste momento. O inimigo de nossas almas. E os problemas, as situações, coisas ruins. Essas coisas, elas nunca vão deixar de bater na nossa porta. Preste atenção nisso. Coisas ruins, ataques do inimigo, nunca vão deixar de bater na minha e na sua porta. Amém? A gente pode ver o Senhor Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites, em jejum. Quantas vezes o inimigo ele se aproximou? Quantas vezes o inimigo ele tentou fazer com que o Senhor Jesus abandonasse tudo? Quantas vezes o inimigo tentou fazer com que o Senhor Jesus se prostrasse diante dele? Levou o Senhor lá no alto, mostrou os reinos, falou: pula daqui que Deus vai te suster, vai te ajudar. Transforma a pedra em pão. Quantas vezes ele tentou? Então, se o inimigo ele tentou o próprio Jesus, o próprio Deus, você acha que ele vai desistir de mim? Que ele vai desistir de você? É claro que não. Ele não vai desistir. Mas eu volto a dizer, se você estiver firme na presença de Deus, ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir nada. Porque quem te defende é o Deus dos céus e da terra. É o grande poderoso El Shaddai. É aquele que não vai permitir que você caia diante do seu inimigo. E aqui diz a palavra que o inimigo ele não desistiu. Veja só o que diz o texto no verso de número 22, depois de Israel ter vencido a batalha. Então, mais uma vez, o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse, veja, segunda vez que o profeta vai até o rei. Ele disse assim: vai e seja forte, considera e vê o que você vai fazer, porque daqui 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Daqui 1 ano o inimigo ele vai voltar. Então você tem que ficar vigilante. Você não pode vacilar. E nesse momento eu me lembro do profeta Elias. Elias ele teve uma grande vitória diante dos profetas de Baal. E a história fala dessa mulher, a mulher de Acabe, Jezabel. Ela tinha aqueles profetas de Baal. E Elias ele fez um desafio ali no Monte Carmelo. E o Senhor mandou fogo do céu e destruiu, matou 400 profetas de Baal ali diante do povo. Ele mostrou todo o seu poder. E Elias naquele momento, ele havia feito algo grandioso. Uma demonstração de fé inabalável no Senhor. Ele orou a Deus e disse: Senhor, manda fogo. E Deus respondeu com fogo. Mas logo em seguida, aquela mulher Jezabel, ela disse para ele: olha, manda dizer para ele que ele vai morrer. Eu vou matar ele. Porque assim como ele matou os meus profetas, ele também morrerá. E nós vemos um profeta que um dia antes estava cheio de Deus. No outro dia ele foge com medo. Ele entra na caverna, pede para o Senhor tirar a vida dele, porque ele não aguentava mais, não suportava mais. Então o que nós aprendemos? Que depois de uma grande vitória, a gente nunca deve relaxar em buscar o Senhor. Preste atenção nisso. Se você é uma pessoa que ora, uma pessoa que busca a Deus, continue fazendo isso sempre, independente da situação. Se você estiver vivendo uma vida tranquila, se não estiver acontecendo nada, nenhuma retaliação do inimigo, continue buscando a presença de Deus. Se vir algo sobre a sua vida, você vai estar revestido, cheio da presença de Deus, e você vai vencer. E depois que você passar por essa situação, que você sair vitorioso, continue, permaneça. A oração, a busca pela presença do Senhor, isso não pode tirar férias, jamais. Porque todas as vezes que você relaxa na fé, todas as vezes que você deixa de buscar a Deus, isso abre uma lacuna, abre uma brecha. E o inimigo, ele aproveita isso
para entrar e para destabilizar espiritualmente, assim como ele fez com Elias. Então o profeta chegou para o rei e disse assim: olha, presta atenção, você teve uma grande vitória, o Senhor entregou nas tuas mãos este grande exército, porém daqui um ano eles vão voltar, e vão voltar mais forte. Então, nesse momento, aquele rei ele deveria, mais do que nunca, buscar a presença de Deus, trazer a presença de Deus de volta para aquele lugar. Mas ele não agiu dessa forma. Ele continuou vivendo da mesma maneira. E quando a gente continua vivendo da mesma maneira, a tendência é cada vez mais que o inimigo se levanta, cada vez mais que o problema se achega, a tendência é cada vez mais a gente se prostrar diante do problema. Seguindo aqui no verso de número 23, e eu já estou terminando a nossa mensagem, amém? Os servos do rei da Síria lhe disseram, preste atenção nisso, seus deuses, e aqui ele está se referindo ao Senhor, o Deus de Israel, ele disse assim, os seus deuses, eles são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas se a gente lutar contra eles na planície, no chão, no plano, por certo, seremos mais fortes do que eles. Faz isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e os substitui por capitães, e forma outro exército igual e mais numeroso, com carros e cavalos, e vamos lutar contra Israel na planície. Veja que o inimigo ele faz de tudo, ele é arquiteto, ele tem tempo para isso. Ele tenta de uma forma, e se ele não consegue daquela forma, ele vai tentar de outra, e se ele não consegue daquela, ele vai tentar daquela outra. Então é por isso que a gente sempre tem que estar na presença de Deus. Como eu já disse, o inimigo não desistiu nem do Senhor Jesus como homem. Quem dirá de mim e de você, meros mortais? Então o inimigo falou, o Deus deles venceu porque foi no alto, foi na montanha. E eles tinham essa ideia que a montanha era o lugar mais protegido, era um lugar onde ficavam lá os deuses, ficavam os ídolos, as pessoas subiam nos montes para adorar a ídolos. Então eles tinham essa ideia. Eles disseram assim, eles só venceram porque foi no alto, mas se for no chão não tem chance. No chão a gente vai vencer esse Deus. E olha no verso de número 28, o que diz a palavra, que nós lemos lá no começo. Chegou um homem de Deus, mais uma vez o Senhor envia um profeta, e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Mais uma vez o Senhor, ele se levanta em favor do seu povo. Porque aquele inimigo disse, eles só venceram porque estava no alto, mas se for no chão não vai ter jeito. E o inimigo pode estar dizendo para você assim, você só venceu porque você fez dessa forma. Mas se eu fizer daquela, você não vai conseguir. Se você permanecer firme, se você continuar buscando a presença de Deus, o inimigo ele pode traçar qualquer estratégia, mas ele jamais vai conseguir. Ele jamais vai conseguir te derrubar. Amém? Nesse momento que nós estamos passando, tanta coisa ruim, tanta desgraça acontecendo no mundo. E quantas pessoas estão vacilando na fé? Quantas pessoas estão deixando de buscar a presença de Deus? Quantas pessoas estão se entregando? Quantas pessoas estão chegando à conclusão que Deus não está nem aí para ela, que Deus a abandonou? E isso é mentira. O Senhor ele jamais nos abandona. A palavra de Deus diz em Isaías, eu sempre gosto de usar esse verso, ele diz assim, acaso pode uma mãe se esquecer do filho que mama?
de forma que ela não se compadeça do fruto do teu ventre, mas ainda que ela venha se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. E todas as vezes que você clama por ele, ele olha e ele lembra que ele tem uma aliança contigo. Ele lembra que ele tem uma aliança comigo e com você. Amém? Então aqueles homens disseram, no alto ele venceu, mas no baixo ele não vai vencer. Então o Senhor usou o profeta e disse, porque eles disseram isso, eu mostrarei que eu sou Deus, tanto do alto quanto do baixo. Que eu sou Deus tanto dos montes como dos vales. Então ele manda esta palavra e ele diz assim, entregarei nas tuas mãos esta multidão. E no verso de número 29 diz assim, 7 dias estiveram acampados, um de frente dos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram 100.000 homens, 100.000 homens de pé. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus dos montes e nosso Deus dos vales. Eu acabei pulando aqui o verso de número 27. Olha que coisa linda que diz aqui no verso de número 27. Também aos filhos de Israel se passou revista. Foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabra. O povo de Israel era como 2 pequenos rebanhos de cabra. Sabe quando você está lá no alto e você olha lá embaixo? Você está em cima de uma ponte, você está em cima de um prédio e você olha lá tudo pequenininho. Não é assim? Você olha lá tudo pequenininho. Assim era o povo de Israel diante daquele grande exército. Olha o que a Bíblia diz. Olha a figura de imagem que o autor nos mostra. Eles eram como 2 pequenos rebanhos de cabra. Eram bem pequenininho, bem pouquinho. Já o exército da Síria enchia toda a terra. Mas mesmo assim, o Deus dos montes e o Deus dos vales, ele deu vitória para o povo de Israel. Amém? Então que esta palavra ela fique no seu coração e que você possa ter certeza que o Deus que nós servimos, ele não é só Deus dos montes, mas ele também é Deus do vale. Ele pode te socorrer, ele pode te salvar, te dar vitória em qualquer situação. Ainda que você esteja em desvantagem, o Senhor ele vem com a sua milícia celestial, ele envia os teus anjos, ele envia o teu exército e ele te dá vitória nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de estar orando neste momento pela sua vida, agradecendo aí a presença dos nossos amigos que acompanharam esta live. Seu Francisco Totolo, fala seu Chico, Deus abençoe a vida do Senhor, amém? Carlos Silva, Deus abençoe Carlos. Flávio Aparecido Evangelista, Deus abençoe. Jaime, João Pereira também está acompanhando a nossa live. Nosso irmão Hamilton, Aquiles Souza, Ulisses. Muitas pessoas passaram por aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Que vocês coloquem a sua confiança no Senhor, independente do problema que se levante. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus dos montes e dos vales. Senhor, nós te pedimos neste momento, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando a vida de cada pessoa, Senhor, cada família aqui representada, ó Deus. Ó Pai, que da mesma forma que o Senhor se compadeceu daquele povo, da mesma forma que o Senhor teve misericórdia daquele povo que não te buscava, daquele povo que não colocava confiança no Senhor, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, ó Pai, que o Senhor possa vir em nosso socorro, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, ó Pai, que o Senhor possa aumentar cada dia mais, Senhor, a nossa fé. Tantas pessoas que neste momento estão desiludidas,
Tantas pessoas, Senhor, que nesse momento estão num quarto escuro, pessoas que já desistiram da sua própria vida. Ó Deus, que o Senhor possa estar renovando a esperança, que o Senhor possa estar renovando a fé desta pessoa, Deus. Alcança, Senhor, este coração nesta noite, ó Pai. Fala de uma forma poderosa, ó Deus. Ó Senhor, aqueles que estão distantes dos teus caminhos, aqueles que um dia te serviram e hoje estão afastados, ó Deus, que o Senhor possa trazê-los de volta, ó Pai. E que o inimigo não tenha poder sobre a vida deles, ó Pai. Que o inimigo não tenha poder sobre a vida deles, Senhor. Nós oramos assim, Senhor, e já te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. E com o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ternas e doces consolações do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Se você crê, diga amém. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana. Amém?